primeirazinha aqui, isso. Foi muito feliz ontem a vereadora e advogada Fabi Virgílio ao pontuar o desmonte de vários programas que estão em vigor há anos e funcionando com sucesso aqui em Araraquara. Eu gostaria, viu, Fabi, que você enumerasse os programas que estão passando por avaliações que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas você falou praticamente no verdadeiro desmonte, como aconteceu com o governo federal, que desmontou todo o esquema que tinha de vacinação, desmontou a Conab, desmontou tantas coisas boas, o projeto Minha Casa Minha Vida, trocando pelo Minha Casa Verde e Amarela, que não aconteceu nada, né? Então eu gostaria, Fabi, que você nos passasse os programas que você acentuou ontem na direção na reunião da Câmara. Bom dia para você. Bom dia, Madalena, bom dia, Mesão. Posso falar uma coisa? Eu adoro quando você fala bom dia, Gabizita, como vai? Eu adoro. Toda vez que eu ouço, eu caio na risada. Eu acho tão gentil e delicado. E gosto desse ambiente novo. Adoro. Obrigado. Madá, eu acho que vocês perceberam minha conduta no início do mandato, que foi uma conduta mais da construção, e eu acho que esse é o meu papel no mundo, né? Da gente sequenciar a construção e a defesa daquelas políticas públicas que são honrosas para a nossa cidade. E depois de 70 dias acompanhando o governo muito de perto, de toda essa construção que tem acontecido, eu me preparei uma fala ontem pontuando alguns itens, né? Começando aí pelos 2 decretos fatídicos que ataca diretamente a infância, e não só os decretos, mas principalmente o e-mail que chega para as diretoras no início, logo do ano letivo, que fala para reduzir em 40% a produção de alimentos. Então, isso extrapola, inclusive, a permissão ou não dos servidores se alimentarem dentro das escolas, mas atinge diretamente a merenda escolar das crianças, porque 40% da redução é um impacto muito grande dentro das escolas municipais. Depois nós tivemos o transporte, né? Essa redução dos 2 quilômetros, essa ampliação para 2 quilômetros para a criança poder acessar ou não. Os decretos ainda estão suspensos, eles não foram revogados, e estão aí quase terminando o prazo que o governo deu de suspensão desses dois decretos. E a gente está fazendo coro para que eles sejam revogados e ser feitos, porque sem estudo a gente não avança em nada da política pública, e isso, para mim, são 2 retrocessos muito grandes. Depois nós tivemos o edital do Choro das Águas, principalmente para a minha classe artística, que é a classe do teatro, né? Aonde reduz. Nós já tínhamos, há 7 anos, um cachê muito defasado, aonde a contação de histórias era pago um cachê de R$500 na nossa gestão. Vem essa nova gestão, traz um edital que reduz de R$500 para R$300, ou seja, estou tirando dinheiro de artista. Depois nós tivemos um corte efetivamente no financiamento, no apoio aos blocos de carnaval. Depois nós estamos aí na iminência, segundo relatos e segundo o que me chegou por meio de um requerimento, da suspensão do programa chamado Educa Mais, que é um programa grande, de um guarda-chuva que compõe 5 programas, inclusive um que para mim é o mais lindo de todos, que chama Mais Leitura, Mais Leitor, que é a entrega anualmente de um kit com 4, 5 livros, dependendo da faixa etária, que cada aluno recebe, para que esses livros acessem a vida dessas crianças, mas também acessem a vida do núcleo familiar, porque um livro na casa faz diferença para todo o núcleo familiar. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda é um país onde o livro é um artigo de luxo. Portanto, incentivar a leitura e oferecer livros de maneira gratuita, fazendo chegar nas casas dessas crianças que são inscritas na nossa rede municipal, ela é determinante. Assim como um dos outros programas é
as aulas aos sábados, né? Que aí sim vem o discurso da economia. De sábado o professor recebe hora extra, dobrada, etc., 100%, a gente sabe disso. Mas a gente também oferece um reforço escolar aos sábados para essas crianças. Ô, Fabi, então, isso é dentro do Educa Mais, essas aulas ao sábado? Isso, dentro do Educa Mais. Por quê? Nós tivemos um ano onde praticamente as escolas ficaram fechadas de 6 a 8 meses. Quando elas reabriram e aí foi um dano muito severo dentro da nossa... De toda a questão educacional, né, de todo o déficit na educação mesmo. A gente sabia que os núcleos familiares não tinham como assistir aulas virtuais, a gente sabia que muitas crianças não tinham acesso a esse mundo virtual, fazendo com que elas, infelizmente, sofressem um déficit educacional gigantesco em decorrência da pandemia. Feito isso, o nosso governo, então, se debruçou em como criar um programa para reduzir esse déficit, que segundo órgãos internacionais falam que não foram só as crianças de Araraquara, mas as crianças de todo mundo que tiveram o seu acesso à educação e ao convívio da escola muito dificultado, e isso traz um déficit cognitivo, inclusive, no desenvolvimento das atividades educacionais. Portanto, Araraquara cria o Educa Mais com 5 programas. E a resposta que nós tivemos do atual secretário também é de que este programa está suspenso por enquanto, porque eles estão estudando a questão de trazer as plataformas digitais do Estado para pensar como possibilidade. Então, assim, o que é um retrocesso imenso, porque a nossa rede municipal acabou de ganhar o selo ouro, em destaque exatamente em decorrência de todas as ações que nós fizemos para poder melhorar a qualidade do ensino na nossa cidade, que resultou aí recentemente, acho que foi matéria hoje, do selo ouro que nós recebemos pelo MEC. Feito isso, e agora o grande ataque às nossas cooperativas, né? Por favor, Fabi, só um segundinho. Então, esse já é o último ato da tua administração. Então, veja bem você. 1. Corte da alimentação em 40%. 2. O transporte escolar, aumentando o trajeto para 2 quilômetros, que ainda não se tem uma definição. O Choro das Águas, que era um espetáculo que levava muita gente até o DAI, não é verdade, não? E dava oportunidade para artistas locais. Houve aí aquele corte brusco no carnaval, até 10 da noite, o carnaval existia. Depois das 10 da noite, tinha que ir para o Clube Araquarense ou então para os locais que muita gente não tinha dinheiro para ir, né? E depois veio a suspensão do Educação Mais. 5 variantes foram cortadas. Uma delas, o pacote de leitura de livros para as crianças e ainda final das aulas no final de semana. E para concluir, a Gabi vai colocar, acho que a Fabi vai colocar exatamente a situação das cooperativas. É isso mesmo, Gabi? É o Fabi? É isso mesmo, Madá. O que acontece? E agora, os holofotes se voltam para o ataque com as cooperativas, né? E aí eu fico muito triste quando a gente... E assim, o sentimento é de tristeza, viu, Madalena? Porque quando a gente olha para dentro das cooperativas, a gente olha quem são essas pessoas. E ontem eu fiz uma fala que eu trouxe, inclusive, a frase do Maquiavel. Maquiavel diz: aos amigos todos, aos inimigos o rigor da lei. E eu acho que isso diz muito sobre a situação das cooperativas. Porque o que mais a gente tem ouvido como vereadores aqui na casa é de que elas estão fora da lei. Porque os contratos estão irregulares. Porque não sei o quê. Ao invés deles chamarem e terem sensibilidade de sentar com os cooperados, de tentar corrigir rotas se estão fora da rota, a gente já fala: não vou aditar contrato, não vou sequenciar isso porque, olha, está fora da lei. Isso é muito triste, porque são mais de 500 pessoas que isso, se a gente for reverberar dentro dos seus núcleos familiares, são mais ou menos 3.000 pessoas que vivem e sobrevivem exclusivamente das atividades que as cooperativas atuam e desenvolvem na cidade. O programa Coopera Araraquara foi uma alternativa criada para todas as pessoas que já estavam vulnerabilizadas pelo nosso sistema capitalista, pela cor,
pelo gênero, pelo seu histórico de vida. Então, assim, são pessoas que foram colocadas à margem da sociedade e que nós temos como obrigação de Estado agir para corrigir o que o sistema nos impõe de errado. O sistema capitalista quer as pessoas espizinhadas, elas querem ser serviçais. E quando a gente cria um programa como o Coopera Araraquara, a gente empodera essas pessoas e dá a elas o sentimento de pertença a algo que elas nunca pertenceram. Porque o sistema de cooperativismo ele é extremamente diferenciado de uma relação de empregado e empregador. As pessoas fazem parte do desenvolvimento pleno dessa cooperativa. Elas são donas também daquilo que elas constroem. Então, assim, isso é poderoso, poderoso. E aí, quando a gente corta isso, Madá, a gente fala... A gente só pode lembrar o Maquiavel, aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei. E aí, assim, não dá para a gente olhar e silenciar, porque são 5 cooperativas que estão sendo colocadas em xeque de maneira desarrazoada, insensível, irresponsável, porque a gente não cuida, não zela, sabe? E eu acho que o papel do Estado é exatamente esse de construir. Putz, se está errado, vamos consertar. Mas vamos olhar para a cara deles, vamos ouvir a história deles. Agora, o que me deixou, o que me deu assim um alerta foi que o vereador Baldassar levou lá alegações pontuais da Procuradoria do município. Agora, essa Procuradoria do município nasceu quando? Ela não estava lá na eleição passada? Claro que estava. E por que, ela não fez? Por que ela não fez os apontamentos que foi feito agora? Gozado, então, ou será que esses apontamentos foram criados, sabe? E não tem muita importância. E é importante falar, Madalena, que esses pareceres estão sendo solicitados por nós há muito tempo e nunca nos chegaram. E se chegou para o Baldassar, chegou de maneira fora, extraoficial, porque a gente tem um sistema interno na Câmara que a gente consegue acessar toda a resposta de todos os documentos que são feitos entre todos os vereadores. E o dele não tem uma resposta oficial ainda protocolada, quer dizer, não tem até ontem à noite, né, durante a sessão, que a gente foi tentar ver. Então, provavelmente ele deve ter tido acesso de maneira extraoficial e não oficialmente. Eu quero saber quem que compõe esses procuradores da prefeitura? O procurador-geral do município é o José Eduardo Mellin, ele é o procurador-geral. Que foi o nosso. E já era em 2023 e 2024. É o mesmo procurador da gestão passada. Mas tem só um procurador ou tem vários? Ele é o responsável, né? Eu não sei como que é a equipe dele, mas ele é o principal. E como é que os procuradores são elevados à posição de procuradores? Carreira. Carreira? É carreira. Cargos de carreira. Não é isso, Fabi? Assim, exatamente. Nós temos muitos procuradores concursados de carreira e são ações que se desenvolvem, eles são... Vamos perguntar para eles não podem falar? Os procuradores não podem falar? Pode, eu acho que eles, sim, eu acho que eles ficam... A primeira pergunta que eu vou falar é, cidadão, por que vocês não nos apontaram isso antes? Madalena, mas são apontamentos, mas são apontamentos que não pedem a extinção do contrato. São apontamentos que você diz, olha, não pode ser feita a contratação dessa forma, pode ser feito dessa. Mas olha, agora, você não pode pagar na conta tal, você tem que pagar, sabe? Você tem formas de resolver. Até a forma de pesagem eles querem mudar. Se o pessoal chegou à conclusão, depois de 10 anos de cooperativa, chegou à conclusão que melhor assim do que assado, o que ele quer? Eles estão lá medindo os procuradores? Não, mas o procurador dá um parecer, Madalena. E aí pode existir uma demanda judicial. Ele pede um ajuste, a prefeitura já não concorda com a funcionamento e que se aproveita disso. Foi o que ela falou aos inimigos o rigor da lei, né? Se fosse alguma coisa que interessasse a prefeitura, eu tô louco, quero conversar com os procuradores, eu quero conversar com o Mellin, quero saber, eu sou um curioso como jornalista, eu quero saber, quero perguntar. E Madalena, Mezão, a gente tem a nova lei de licitações, no artigo 75, ela prevê exatamente a dispensa de licitação quando a gente fala do sistema de cooperativismo, para incentivar, fomentar, criar, e aí tem os objetivos ali específicos de quais cooperativas podem ser contratadas a partir da dispensa de licitação, e isso é claro na lei. Então a gente não está falando de burlar a lei, nós não estamos falando disso, nós estamos falando muito provavelmente de uma opção política que vê como uma forma
de ataque, muito provavelmente, às pessoas mais vulnerabilizadas que estão sobre o bojo da cooperativa. Fabi, como é que é escolhida a presidente da Acácia, por exemplo? Aí é uma assembleia própria dos próprios cooperadores. Então, o que eu estou enxergando, essa Helena, ela foi candidata a vereadora? A Helena já foi. A Helena é uma militante do Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer... Mas isso também não impede de atuar. Não, eu estou dizendo você. Agora, se o novo governo está entrando e ele quer colocar alguém da extrema-direita para ser a diretora... Então, que não pode, porque a prefeitura não tem gerência sobre a cooperativa, Madalena. A cooperativa é uma entidade autônoma de associação de... coletores de recicláveis. Algum coletor que tenha o pensamento mais à direita, ele pode se candidatar. Não, pode, mas não é a prefeitura. Mas não é a prefeitura que... Mas o que nos parece é que a prefeitura está querendo realmente dizer assim, olha, a cooperativa é partidária. Madalena, a prefeitura não pode escolher com quem ela... O que ela está se metendo, então? Exatamente, ela não tem que se meter nessa questão. As questões internas da Cássia são internas da Cássia. A prefeitura contrata a Cássia como cooperativa. O que eu estou vendo é que aquele tal de João Batista, quando reunia a coisa, disseram que não sabia, ninguém sabia de nada. A mim, sinceramente, pode ser que eu esteja enganado, se eu estiver enganado eu peço desculpa, mas ali estava tudo tramado. A verdade é que... Todo mundo sabia de tudo. Todo mundo sabia de tudo, e eles estavam querendo realmente ouvir como é que... Se não tivesse gritado aquilo ia continuar, e eles iam fazer... Eles iam criar cooperativas, e cooperativas não é criação externa. Olha, eu vou montar uma cooperativa e saio catando gente. Cooperativa é uma organização dos próprios trabalhadores, de quem é da classe, da categoria, e vai fazer a gestão autônoma dos seus serviços, de forma compartilhada, de forma organizada. Ô Fabi, como nós estamos no finalzinho do programa, só para encerrar, viu? Teve alguma resposta sobre esses 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na verdade, são 6 projetos que estavam em andamento e que estão correndo risco aí de extinção, né? Teve alguma resposta do pessoal ou não? Ou silêncio total? A primeira coisa a gente tem que lembrar que a Acácia, por exemplo, o contrato dela será deslocado para a prefeitura porque a concessão de resíduos sólidos foi feita para uma outra empresa. Então, não mais o DAI fará a gestão. Isso é uma questão nossa. Nós, como decisão política, decidimos fazer a concessão dos resíduos sólidos por 30 anos. E uma empresa ganhou esse processo de licitação. Com isso, o contrato da Cássia está vinculado exatamente no edital de concessão para que vá para a prefeitura e a prefeitura continue o processo de colaboração, de encampação e de fomento e impulsionamento dos melhoramentos necessários para a cooperativa. Ponto. Então, isso aconteceu com a Cássia, que vem do ano passado para este ano. As outras cooperativas que compõem o rol do Coopera Araraquara, que é um programa amplo de incentivo e fomento e incubação de novas cooperativas na cidade, fomentados pela nossa Coordenadoria de Economia Criativa e Solidária, é o que estão na Berlinda. Por quê? Porque elas são cooperativas recentes e ainda não têm a suficiência financeira para se manter de maneira exclusiva. Então, precisa o Estado manter os contratos para dar continuidade nos seus serviços. Porque o que vai acontecer? Elas já existem, elas continuarão existindo. O que acontecerá sem os contratos da prefeitura, ela será esvaziada porque ela não tem ainda mercado e abertura suficiente para se manter sozinha. Agora, então, me diga uma coisa. Isso é o que está na Berlinda. Agora, me diga uma coisa. A Cássia corre algum risco de esvaziamento ou não? Pelo edital de concessão, que eu entendo, não. Porque mesmo que a prefeitura quisesse fazer um movimento de não encampação do contrato, com base no edital da concessão dos resíduos sólidos, eu acho que ela tem a obrigação de entrar com uma ação, caso eles decidam. Fala, não. Eu não quero seguir esse contrato, etc. Mas a gente tem que seguir o que está no edital do processo de licitação. E no processo de concessão dos resíduos, a Cássia está ou deverá estar salvaguardada. Mas a gente sabe que decisões políticas são tomadas que extrapolam, inclusive, aquilo que está escrito. Então, por isso que a gente está, porque assim, as outras cooperativas do Coopera Araraquara estão na Berlinda,
em decorrência dessa questão contratual, da prefeitura não querer, da forma como vem se manifestando e sinalizando, sequenciar os seus contratos. E a Acácia, ao contrário de todas as outras, está escrita no edital que deve ser protegida. Mas certo. A gente sabe que se houver uma decisão, e assim, a gente sabe do poder discricionário do chefe do executivo, se houver uma decisão discricionária, vai ter que ter uma luta judicial. Entendeu? Bom, então é exatamente isso, é por isso que nós achamos que devemos alimentar um debate em torno da situação, porque aquilo que está funcionando bem não pode ser extinto, né? Então, nós tivemos aqui nada mais nada menos do que 6 situações que estão na berlinda, que estão ali para certamente ser discutido. Principalmente essa suspensão do Educa Mais. 5 variantes, leitura, aquele pacote de leitura, a questão de aulas em final de semana para reforçar crianças que tiveram prejuízo durante a pandemia. Algumas questões são discutíveis, Madalena. O governo tem autonomia de implementar. Por isso que eu digo, você tem que discutir. Agora, tem que falar abertamente. Porque o que está mais me irritando é assim, faz a ação, depois nega que fez. Tem um decreto, um comunicado dizendo economize 40% na merenda. Não, nós não queremos diminuir a merenda. Olha, a distância agora para o transporte é 2 km. Não, mas nós vamos negociar casos particulares. Já era assim. Não, não era. Debate, tem que questão do ambulante também. Ela não falou ainda a questão dos ambulantes. Dos ambulantes. Tira e pronto, acabou. Depois, não queremos tirar. Não queremos tirar. Tem inscrição até do ambulante. Para um falar, olha, vamos passar com o trator em cima até se tiver gente. Não, mas nós queremos uma relação ótima com os ambulantes. Então dá um tapa e esconde a mão. Ô Fabi, muito obrigado, viu? Eu queria saber, né, daquilo que você falou ontem, achei que foi muito pontual, quer dizer, um desmonte de situações que estão andando e andando bem. Então, tem que fazer isso que o Luiz Antônio falou, quer dizer, abrir o jogo, ser transparente, discutir abertamente e não simplesmente dizer uma coisa hoje e amanhã recuar. Está parecendo o Trump? Na verdade, não. Mesma coisa que está fazendo lá. Qualquer semelhança é uma mera coincidência, né? Muito obrigado, Fabio, um abraço e um bom dia, viu? Beijo, tchau. Tchau. Jornal da EP, porque informação é tudo de bom.